Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Metro Quadrado. Hoje a gente vai descobrir como ganhar mais dinheiro. Já já a gente volta para falar sobre energia fotovoltaica com esse cara incrível aqui, Betuel Brumsauer. É sempre muito bom falar de ganhar dinheiro, né, Betuel? A gente sabe aí que hoje existem muitas formas de ganhar dinheiro. Uma delas é investindo num sistema fotovoltaico. A prova disso é que Santa Rosa hoje é uma das cidades que mais investe nisso dentro do estado do Rio Grande do Sul. E a Semacom, não podia ser diferente, pioneira nesse trabalho. E eu gostaria que você se apresentasse e aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse tema. Boa tarde, Gerson. Obrigado pela oportunidade de poder tentar ajudar as pessoas a enxergar um pouco melhor esse investimento que é a energia fotovoltaica, né? E realmente, como tu falaste, Santa Rosa não é só uma das principais cidades, eu acho, do Rio Grande do Sul, mas sim do Brasil, né? Existe um site que tu pode verificar o número de unidades consumidoras que tem instaladas, a potência instalada, e uma surpresa pra gente faz uns 6 meses que eu não olho esse site, mas há uns 6 meses atrás, Santa Rosa estava à frente em número de instalações que Porto Alegre, para você ter uma ideia. Olha só que maravilha. Eu acho que muito está ligado a gente ter sido a primeira cidade a conectar, por exemplo, na RGE, um sistema fotovoltaico através da Semacom e ter empresas de solidez, de confiança, de garantia, né, na continuidade do trabalho, porque é um produto, né, é um equipamento durável, é um bem durável que tem uma perspectiva de vida aí de aproximadamente 25 anos, né, então por 25 anos vai estar trazendo descontos na sua conta de energia, né, vai trazer uma redução do custo fixo, tanto da empresa quanto de uma residência ou de um setor de agronegócio, né, a gente fala que é uma das únicas formas de equipamentos que tu coloca na tua casa e ela te traz dinheiro, né? Te traz dinheiro de volta. Então, eu acho que abrindo essa nossa discussão, é uma forma que todo mundo já entendeu, né? E a gente está num lugar privilegiado, que a gente está na frente no número de instalações. Se pegar em comparativo com cidades mais próximas, por exemplo, Santo Ângelo tem a metade do número de instalações, tem mais ou menos a mesma população, é metade do número de instalações que Santa Rosa. Eu acho que a gente está bem... As pessoas elas se ligaram justamente que hoje não dá para perder as oportunidades. E a gente tem inúmeros clientes aqui na imobiliária que vêm buscando um perfil de imóvel e quando existe a fotovoltaica, com certeza isso é um ponto, um diferencial dentro do imóvel para definir um negócio. Já tivemos situações onde o investimento disso, hoje, a grosso modo, eu não sei, você poder me dizer quanto custa botar um sistema desses, e quanto que a pessoa consegue reduzir e ter um ganho financeiro? Falando um pouco de investimento, né, Gelson, nessas duas linhas, eu vejo dos dois lados. Do lado de quem busca um imóvel, por exemplo, para alocar, e do lado de alguém, de um que faz um imóvel para alocar também, né? Quem busca e quem oferta um imóvel para arrendamento. O cara que busca um imóvel, ele tem a possibilidade lá de ter um custo menor de energia dentro do seu dia a dia, né? Na sua casa ou no seu negócio, né? E o investidor que faz o imóvel para alocar, o que ele pode? Ele pode aumentar o valor agregado do seu arrendamento, do seu aluguel. Como lá, vamos pegar, por exemplo, um imóvel aqui na cidade aí de 100 metros quadrados hoje no centro da cidade, vai te gerar o que de aluguel aí? Você que tem essa ideia? Depende muito da localização, o padrão, mas digamos que custe R$2.000. R$2.000. Nesse imóvel, ele pode, por exemplo, necessitar uma conta de R$2.000 também de energia, certo? Vamos pegar um bar, um restaurante, uma situação assim que seja uma linha de raciocínio de comércio. E se esse cara tiver nesse imóvel energia fotovoltaica que gere essa conta de R$2.000 de economia para o cliente, ele pode ofertar o aluguel por R$2.000 e mais o custo da energia com 20% de desconto, se ele tiver uma energia fotovoltaica em cima do telhado. Então, essa é uma forma de você agregar o sistema em cima o valor do aluguel, né? O aluguel da energia com
o bem. Agrega, então tu pode ofertar essa situação para quem for receber. A outra linha, o cara que está recebendo, está alocando esse imóvel, ele vai ter um quê? Um desconto, né? De vez de pagar 2.000, ele pode pagar 1.600 só. Vamos dizer, seria uma vantagem para os dois lados. Aí tu me pergunta, mas quanto que esse senhor, que essa pessoa que está fazendo, ia investir nesse aluguel? Aproximadamente 100 mil reais, vamos dizer assim. Certo? Então tu tem uma rentabilidade aí de quase 2% para quem investiu, um desconto de 20% na energia. Eu acho que é uma ideia muito interessante de um exemplo, né? Botou lá no imóvel a energia, o teu locatário vai se beneficiar desse arrendamento e tu vai ter uma rentabilidade maior no conjunto todo do investimento, né? É uma forma bem interessante de se pensar assim, né? Ano passado, eu sei que a mídia em si divulgou muito essa questão do aproveite, os últimos meses, 2022, para conseguir um desconto especial da tributação. É importante a gente lembrar que virou o ano, existe uma tributação diferente, porém ainda é muito... A vantagem ainda é muito grande. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais, de forma mais simples essa parte, né? E realmente muitas empresas trabalharam isso como se fosse o fim da possibilidade, da viabilidade econômica da instalação do sistema fotovoltaico nas suas residências. Ou o sistema de geração distribuída, de GD, né? Por quê? Porque a gente vinha desde 2012 instalando equipamentos e tudo numa situação de tributação de 1 kWh que era gerado, conseguia se compensar 100% dessa energia, né? 1 para 1, a gente falava sempre assim. Porém, a gente sabe que tecnicamente, para a gente conseguir conectar os geradores fotovoltaicos na rede de energia pública, hoje, nas nossas concessionárias, existem algumas demandas técnicas importantes, né, para se manter a qualidade da energia, a distribuição de noite e de dia, que são diferentes. Tu tem uma sazonalidade, né, no sistema de geração fotovoltaica, por exemplo. Ele injeta durante o dia e à noite ele não injeta. Então ele causa oscilações de qualidade da energia, né, que, no meu entender, há muito tempo ia haver essa necessidade de se chegar numa taxação para tornar tecnicamente viável a continuidade das instalações. Então hoje o que na verdade está acontecendo, Gelson? É uma taxação, certo? Mas é uma taxação que é como se a gente fosse comparar com um pedágio, tá? Quando tu vai a Porto Alegre, tu tem a opção de ir por uma via que não é pedagiada ou que é uma que é pedagiada, né? Esse pedágio é para quê? Para manutenção da rede, para manutenção do asfalto, no nosso caso para manutenção da rede, para melhorar as condições de qualidade da energia. Essa é a ideia que nós estamos esperando que é o que está definido na lei, né? Esse recurso é para as concessionárias conseguir dar a viabilidade da maior qualidade da energia. Hoje, daí entrando em números, né? Por exemplo, a taxação que entrou em vigor no dia 7 de janeiro desse ano, ela é uma taxação que representa aproximadamente 4,95% da energia que é injetada na rede quando ela retorna ou quando ela vai para algum outro imóvel que não aquele de geração, ela é a cobrança, né? 4,95%. E daí tu me pergunta, mas é pouco isso? Sim, é pouco em relação ao montante da energia. E é menos ainda quando se pensa que uma parte da energia, quando ela é gerada no sistema fotovoltaico, ela é consumida instantaneamente. Quando ela é na própria carga, vamos dizer, onde que ela é consumida, em muitos casos não chega a 50% da energia que é injetada. Vai pegar um mercado, por exemplo, um restaurante que usam muito no horário de comercial, no meio-dia, essa parte aí, tu tens um consumo muito alto instantâneo. Então, essa energia não é taxada. Já começa por aí. Então, essa porcentagem de 4,95, ela é menor, né? Ela é menor nessa linha de raciocínio. Então, esse é um ponto importante. E outro ponto importante, nos últimos 10 anos a gente teve um acréscimo, um aumento do custo da energia em média de 10%. Todo ano sobe 10%. Se nós pegarmos em 2012, quando começou essa lei, a energia era quase 50% do que hoje nós estamos falando, né? E hoje, a tendência é essa, né? Nós temos, por exemplo, uma revisão tarifária agora na RGE, que é a principal companhia da nossa cidade aqui
e da região, de aproximadamente 16%. Tá? Entre 10% e 26% estão dizendo que vai ser o aumento da energia, né, que o consumidor vai ter. Se nós temos uma taxação de 5% e a energia vai subir 10%, que significa que nós vamos ter 2 anos de folga com o mesmo tipo de payback que nós tínhamos o ano passado. Né? Muito importante isso. Né? O custo da energia tem uma tendência de crescimento ela está se tornando cada dia mais presente no nosso dia a dia. Né? Eu, por exemplo, na minha casa hoje, eu tenho meu fogão é elétrico, chaleira elétrica. Né? Air fry, split, eu não tenho, nós desligamos toda a parte de ar, a parte de calefação hoje é feita, toda a parte elétrica. Então, a outra coisa que vai entrar, que vai demandar muita energia, que pode encarecer se a gente não tiver uma demanda livre de energia, é a parte da eletromobilidade, né? Que é os veículos elétricos, né? Essa parte aí é uma situação que eu acho que a gente tem que estar olhando um passinho para frente, né? Eu vou dar um parênteses, assim, desculpa te interromper, Betel, mas é um case que eu preciso dizer que foi na FenaSoja, que é onde eu tive o primeiro contato, e acho que muita gente aqui de Santa Rosa viu pela primeira vez um carro elétrico funcionando com uma estação de energia para carregamento no stand da Semacom, né? Também foram pioneiros nisso. Foi contemporâneo, foi uma oportunidade única, eu acho que para todos, né? A gente naquela feira, a gente trouxe uma série de coisas que agora estão começando a se consolidar. A gente trouxe o sistema nosso stand era totalmente autossuficiente em energia, então ele tinha um sistema de geração, tinha um sistema de armazenamento de energia, que é um sistema de baterias que até hoje funciona na empresa, então um sistema confiável já na época, né? E trouxe o eletroposto, trouxe o carro elétrico, trouxe bicicletas elétricas, era uma coisa bem legal que hoje a gente vê nas ruas. Aí ontem eu estava na frente da farmácia, passou uma bicicleta elétrica na frente da farmácia, eu me lembrei justamente dessa situação. Então, é uma linha, né, que a gente está vendo, que é uma tendência. A energia ela vai ficar só mais presente nas nossas coisas, não tem outro caminho. Tem igual. A parte do principal do carro elétrico, hoje ele está dentro da nossa operação, né? Desde 2018. Então nós temos um carro trabalhando na área comercial desde 2018, né? Que é um carro da BYD, um E6, né? Um carro que já foi pensado em 2008. Nós estamos chegando lá 15 anos de projeto desse modelo de carro, né? Pra gente ver quanto tempo a gente está atrás, né? Mas vai chegando, né? Eu acho que a gente tem essa linha aí que a gente tem que trabalhar e a gente sempre está assim nessa ponta tentando trazer produtos novos, trazer coisas para dar a virada de chave, né? Para trazer para nossa cidade e região aí. Eu sei que há muito tempo a gente ouve falar de estações de consumo, por exemplo, no interior, agora, de carões de porco, que utilizam biogás para gerar energia, né? E foi algo assim, que na época também abalou, assim, quanta gente começou a colocar. Mas hoje eu percebo, pode de repente confirmar isso, que o fotovoltaico ele tomou um pouco desse espaço pela questão justamente de maximização de resultados. Utiliza o telhado do galpão. Um dos focos de vocês também é o interior, é o agricultor. Né? Agricultor, com certeza. Assim, o que acontece? A massificação de uma tecnologia depende de uma série de coisas. Né? Principalmente, eu digo assim, da parte da simplicidade do funcionamento do sistema. Né? Se tu pegar um sistema de biogás, ele insere uma multidisciplinaridade, vamos dizer assim, de disciplinas, várias disciplinas, né? Dentro aí da parte da engenharia, vai pegar desde a parte química e biológica, né? Até uma parte mecânica, física e elétrica. Então, tu engloba uma série de dificuldades. Que, claro, quando tem um volume interessante, elas se viabilizam, né? Mas quando os sistemas são menores e a nossa região de propriedades um pouco menores, né?
Então a energia fotovoltaica penetrou um pouquinho mais fácil nessa linha aí, até porque a manutenção que tu tem, por exemplo, num sistema de energia fotovoltaica é limpeza de placa, basicamente. Né? Uma análise um comissionamento aí a cada 3, 4 anos para te dar uma analisada na questão dos componentes, se tem algum desgaste, mas basicamente isso. E isso torna mais simples uma tecnologia, torna ela mais penetrável, ela acessa mais. Vou te dar um exemplo, né? Nós quando, em 2007, a gente trouxe uma tecnologia de aproveitamento de água de chuva, tá? É uma parte que envolve bastante, 2 ou 3 áreas de engenharia, e é um sistema economicamente que, como a nossa água, podem falar, ela é barata ainda em relação ao que existe. Ao entorno do mundo. É um sistema que não penetrou alguém tem lá uma caixinha fora da norma, tem, sabe? Mas não é uma coisa que massificou e pegou como por exemplo, o gerador fotovoltaico, né? Isso é uma coisa interessante a gente analisar, assim. Todo mundo fala sustentável. Sustentável é uma coisa que se paga. Né? Não, e se paga. Né? Quem não, por exemplo, tu vai gerar gás numa coisa que seria uma coisa fantástica se todas as propriedades conseguissem, né, ao invés de liberar o metano na atmosfera, poder transformar em energia e fazer isso, é fantástico, né? Mas ele em baixa escala ainda está precisando de alguns componentes aí, algumas coisas para se encaixar. A gente acredita que vem, sabe? Não está parado, está se tendo muita pesquisa cara, como agora está entrando, por exemplo, o hidrogênio, né, como uma possibilidade de matriz energética aí nos próximos anos, né? Claro. Outra coisa, Betuel, é importante as pessoas saberem assim, eu gasto R$200 em luz. Outra pessoa pode dizer, eu gasto 500. Eu tenho casos aqui, por exemplo, de pessoas que gastam R$10.000 em energia. A partir de quanto vale a pena investir no sistema para, digamos assim, abater a tua energia com segurança? Eu gosto sempre de fazer uma comparação disso aí quando fazem essa pergunta para mim. Cara, para o cara que gasta R$10.000 de energia, o investimento é maior, óbvio, né? Mas também, para ele, aquele valor que ele gasta de energia é proporcionalmente menor ao que o cara... Então eu falo hoje, sem medo de ser feliz, a gente tem equipamentos bem pequenos, né, que encaixam em cada um na sua casa. O cara que gasta R$200 de luz, ele muito provavelmente é um cara que não botou ar, porque... Então ele vai sempre ter na hora de investir, vai pensar em fazer para 300, 350, daí ele já vai pensar em botar um ar para ter um pouco mais de conforto. Ele vai conseguir mais. É assim que funciona. E aí eu digo assim, eu acho que hoje ela está totalmente dá para falar a palavra democratizada, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que ela serve para todo tipo de consumidor hoje. Essa é a minha visão hoje, sabe? Do projeto lá de 8, 10 mil reais a milhões, né? Vamos falar que eu acho que hoje ela está aberta a todo o público. Outra dificuldade é principalmente quem mora em apartamento, que não tem estrutura para colocar muitas vezes um sistema, né? Não tem uma área ampla de acesso solar. E eu já teve casos de amigo meu, Gelson, tu quer instalar na tua casa? Porque daí a gente racha, a gente consegue dividir a conta nas 2 residências. Isso também é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. E estamos indo para uma tendência desse tipo hoje vamos falar... É uma energia compartilhada. Isso, assim. Vamos fazer um comparativo hoje. Para ter uma ideia, o Brasil tem 88 milhões de unidades consumidoras. Tá? 88 milhões. 2 milhões apenas conseguiram até agora instalar a geração distribuída. Está 1, alguma coisa, 1%. Vamos considerar 2% das unidades consumidoras. Para a gente ver o tamanho do que é o mercado, né? Então imagina, a Alemanha já tem 20% das unidades consumidoras com o sistema. Então a gente teria que crescer 10 vezes o que a Alemanha cresceu para a gente chegar no sistema deles. E a gente tem uma insolação muito melhor, né? Então está se indo para alguns caminhos dessa parte do compartilhamento. A nova lei que veio também para taxar, ela abriu algumas outras possibilidades desse compartilhamento, né? Tu criar grupos, um próprio condomínio de um prédio. Ele não tem área de telhado para toda a parte dele, mas ele pode pegar uma área fora daquele lugar,
e esse condomínio injetar energia proporcional para cada um dos moradores do prédio. É uma forma também de investimento, né? Já que nós estamos falando de investimento hoje, é uma forma de investimento. Tem um terreno, o terreno manda energia para todos os condôminos, inclusive para a área econômica, ó. É uma possibilidade de se fazer. Porque o consumo em questão de espaço é muito grande, né? Olha a oportunidade que a gente está falando aqui, gente, você que está assistindo. Eu chuto dizer que vale a pena um condomínio investir num terreno, digamos, e investir num sistema de captação de energia, porque além de já ter o abatimento imediato com o consumo de energia, vai ter a valorização desse terreno ao longo do tempo. O dia que não quiser mais... até o próprio apartamento, todos os apartamentos que tiverem dentro de um empreendimento que nem esse vai se valorizar, né, Gelson? Você vai pegar aquele prédio lá, nós tem um prédio, um apartamento para vender e ele tem energia compartilhada, ele tem paga só 20% do valor da energia que hoje, que seria num apartamento convencional. Isso é o que acontece no dia a dia, né? Numa residência, num imóvel que tenha isso também. É uma forma de investimento. Quando tu coloca um sistema fotovoltaico em cima, tu está proporcionando uma economia, uma redução de custo fixo, que é uma coisa... Cara, nenhuma empresa vive hoje sem energia. Nenhuma residência vive sem energia elétrica. Né? Então, eu acho que é um caminho muito interessante para os condomínios, né? Para grupos de empresa, por exemplo, tem 5, 6 empresas que estão... restaurantes que não tem lugar para instalar. Né? Vamos pegar galeria, alguma coisa assim nesse sentido, que não tenha telhado em cima do seu empreendimento. Vai lá, pode buscar um terreno, pode associar em consórcio dentro desse terreno e compartilhar a energia entre essas unidades consumidoras, tendo a economia tão igual se estivesse em cima do telhado. Muito parecido hoje em cima dessa linha de raciocínio aí. Tá certo. Betel, vou fazer uma pausa na nossa conversa aqui, porque no programa a gente tem sempre a atualização dos indicadores econômicos. Eu vou chamar então aqui a tabela dos indicadores. O CUB R1N está valendo hoje 2.766,64. O IGPM está em 0,05% ao mês. O acumulado do ano fica em 0,20%. E o acumulado dos últimos 12 meses, 0,17%. O dólar está cotado hoje a R$ 5,06. O soja caiu bastante da semana passada para essa. Olha só a diminuição aqui. O valor está hoje em R$ 147,00. O milho, R$ 73,00. E o trigo, PH 78, R$ 78,00. A gasolina está em Santa Rosa a um preço mínimo de R$ 5,09 a R$ 5,45. Então, esses então são os índices desta semana. Faltou o custo da energia aí. Eu acho que faltou o custo. Pode mais um índice aqui. Pode adicionar custo da energia na RGE. Comercial B3. Boa. É um valor bem interessante. Hoje norteia muito o nosso custo de vida, hein? Pode ter certeza, Gelson. Betel, existe algo assim, que eu vejo que é um diferencial da Semacom, que são projetos específicos. Vocês, quando analisam uma área, uma casa, uma residência, uma área rural, vocês vão lá com a equipe técnica e fazem todo o estudo de viabilidade. É diferente de algumas empresas, às vezes compram um kit pronto e instalam lá não tem como modificar. Como é que funciona hoje o projeto de engenharia da Semacom? Eu acho muito importante falar isso, porque existem muitas empresas hoje nesse nosso setor, né, Gelson? E a gente sempre, como a nossa empresa é uma empresa de 45 anos, que veio de uma série de setores, trabalhando desde a parte de venda de material de construção a uma engenharia especializada, que é a engenharia de piscinas, por exemplo, que a gente tem dentro da situação. A gente sempre primou, né, pela parte de engenharia, pela preocupação na continuidade de um produto durável para, como é o fotovoltaico, um produto no mínimo 25 anos de vida útil. Né? Então, se faz necessário para poder dar uma garantia de geração, a gente olhar com um olho bem de perto cada caso, e a gente considera isso, mesmo o caso pequeno lá, um projeto para R$300 de energia, como um caso de projeto de 2 ou 3 milhões, a gente olha ele de perto, com uma lupa, né? Usando o que tem de tecnologia aí para buscar os dados primeiro lá na fonte, né? Com voos de drone, né? Com um sistema de dimensionamento
europeu que é atestado e que nos dá uma garantia de dizer, vou entregar 300 kWh por mês para o senhor, e isso ser colocado no nosso contrato com uma garantia de realização daquela economia, porque na verdade o cara não está comprando equipamento, né, Gelson? Está comprando uma redução na conta. Sim. Né? Então, a gente puxa, vamos dizer, um olhar de engenharia em cima deles e dá o acompanhamento. Né? Busca essa situação para dar segurança no investimento. Né? Que é hoje, quando alguém está investindo, por exemplo, num imóvel, está investindo em segurança. E o gerador fotovoltaico hoje é um investimento em imóvel. Né? Ele vai estar lá em cima do teu telhado, ele tem que ter a geração, ele tem que ser um equipamento que não te provoque risco de choque, de incêndio, né? Uma série de fatores. Né? E aí a gente tem uma engenharia própria dentro da empresa, né? Engenheiro civil, engenheiro eletricista, acompanhando, fazendo uma avaliação pós-instalação do que foi feito, se ela teve algum tipo de deslize, que ninguém é perfeito, né, cara? Não existe perfeição, mas se tu for redundante nas análises, nas vistorias, tu consegue, né? Num processo de instalação e de dimensionamento, a gente consegue minimizar muitos riscos e tornar uma experiência salutar, né, sem nenhum problema para o investidor e para o proprietário do empreendimento. Né? Você falou que a vida útil, digamos assim, do equipamento é cerca de 25 anos. O que pode e deve ser trocado? Porque não é um kit que tu vai durar 25 anos, bota no lixo e coloca outro. Eu acho que a tecnologia ela vai evoluindo, né, com placas daqui a pouco mais... Mas eu vou te contar uma coisa assim, ó. Isso é a primeira coisa que sempre me perguntavam, Betuel, quanto tempo dura? Cara, eu sempre gosto de contar uma história. Eu fiz uma viagem em 2016 para São Francisco, uma feira chamada Intersolar, a norte-americana, que tem hoje no Brasil. Intersolar sai em São Paulo, sai, né? Acho que está saindo agora no Nordeste também, 2 feiras de solar aqui no Brasil. Mas eu fui para a americana e nós pegamos um carro em Los Angeles e fomos a Las Vegas de carro ali, fazendo aquele trecho que todo mundo conhece já dos filmes. E chegando em Las Vegas, nos 70 quilômetros antes de Las Vegas, tinha uma usina, cara. Mas uma usina, 300 megawatts, 400 hectares, tapado de placa de um lado e do outro. E a gente se mostrou surpreso, porque a gente não sabia dessa situação. Eu disse, pô, isso deve ser novo. Fomos pesquisar essa usina, e a primeira etapa dela tinha sido feita em 1986. Nossa, e a segunda era em 1992, né? Então os módulos estavam lá, cara, funcionando, sabe? Estavam na mesma tecnologia que nós estávamos instalando em 2016, vamos dizer assim, certo? Diga-se de passagem que a NASA utiliza, né? Então o que a gente fala, o módulo ele é muito durável, ele é feito para sistemas de investidores, vamos dizer, o europeu, o americano, né, o oriental, públicos exigentes, né? Públicos exigentes e que querem, assim, ó, eles não são que nem nós, né, Gelson? Aqui o Brasil tem um perfil do que a gente consegue olhar o nosso negócio, nossas coisas para 3, 4 anos, quando muito, né? Claro, agora a gente está olhando para 1 ano, vamos dizer assim, as coisas, né, tentando mexer, né? Mas lá ou não, eles olha, o equipamento se paga em 25 anos, o cara investe, entendeu? Então ele foi feito para isso. Mas claro, né, a parte eletrônica, vamos dizer assim, que é o inversor, que é o cérebro do sistema fotovoltaico, ele é um equipamento eletrônico, né? Eu tenho instalado lá na empresa hoje um de 9 anos, instalado há 9 anos, sem perfeitas condições. Nenhum tipo de manutenção, cara. Tá? Claro, isso vai depender muito da seleção do teu inversor. Isso é tudo a mesma coisa, daqui 5, 10 anos, o cara vai ter que trocar o inversor, né? Pode acontecer. Eu acho que essa é a linha. Mesma coisa no módulo. Tu pegar um módulo de baixa qualidade, hoje tu tem as classificações, por exemplo, o que a gente seleciona, nós usamos o Tier 1, que é a classificação 1 na Bolsa de Valores de Nova York, entende? Então, é um módulo que tem segurança financeira por trás para dar o respaldo da garantia, né, que eles oferecem. E em função de qualidade também, para ela estar naquele Tier 1 que a gente chama, ela tem que ter uma qualidade expressiva, porque senão ela vai botar um lote de módulos lá e
um lote de módulos com defeito é uma pancada de prejuízo, né? Não é brincadeira o negócio. Então, resumindo assim a questão do que pode ser trocado, questão de algum componente como fusível, DPS, que a gente coloca as proteções contra raio, descarga da própria rede da concessionária, alguma coisa nesse sentido, disjuntor, quando muito, que são peças de, vamos dizer, de desgaste, que nem um fusível de carro, vamos dizer, que a gente trocava, né, cara, ou pastilha de freio. Que são de baixo custo, na verdade. 15, 20, 30 reais aí, tu vai trocar esses componentes aí em cima dessa parte aí, que é o que vai ter. A limpeza é muito importante, né? Porque a limpeza, ela se tu falhar na periodicidade disso aí, tu pode ter problemas de diminuição de geração até de 30%. Olha só, até 30%. Teu cliente lá não limpou nunca as plagas, botou 3 anos, nunca limpou. Vai poeira, ele vai refletir a geração e tu vai acabar perdendo. Então a limpeza é uma análise muito importante. Aqui na nossa região, no Brasil em si, foi se acompanhando muitos telhados, então tem telhados com baixa inclinação, onde que a incidência de necessidade de limpeza é maior ainda, então tem que se analisar essa linha, que eu acho que é os maiores detalhes técnicos que a gente vai ter para frente. E selecionar, né? Selecionar uma empresa séria para te poder ter as garantias, né? Hoje tu vê assim, a maioria dos equipamentos, eles são comprados de distribuidores, né? Que mandam a nota fiscal, por exemplo, direto pro cliente final. Cara, sabendo assim, todo mundo sabe como funciona o Código do Consumidor, a nota fiscal vindo direto de uma fornecedora, tu vai ter que buscar, se aquela empresa menor aqui não tiver aqui para te dar o suporte, vai ter que buscar lá em São Paulo, Londrina, Cascavel, né, Porto Alegre. Então a gente acha que isso aí também deve ser um fator de seleção assim na hora de definir essas questões de investimento em energia fotovoltaica. Perfeito, Bel. Acho que está bem esclarecido aí, que bate-papo legal. Com certeza a gente colocou dinheiro no seu bolso aí, porque se você ainda não é investidor, procure e vai falar com a equipe da Semacom, há mais de 45 anos no mercado, sendo aí pioneiros nesse trabalho. E com certeza está aí o merchandising gratuito. Obrigado, Jess, obrigado. E a gente realmente pode explicar e dar os caminhos de você buscar uma rentabilidade para o seu dinheiro e para o seu imóvel, aumentar a rentabilidade, né? Melhorar o ganho no aluguel lá. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Com certeza. Obrigado, Betuel. Obrigado a todos pela audiência. Semana que vem a gente está de volta, porque aqui o seu metro quadrado rende mais.